Olá, mentorados! Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de muita importância para a transformação da sua família. Essa é uma aula da mentoria Pacto de Origem. Se você está assistindo esse vídeo, você faz parte dessa mentoria. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários as dúvidas que você tiver sobre esse vídeo. Você pega um papel e uma caneta para você anotar, e você pode também, durante as aulas online, nas salas, você complementar o conteúdo e tirar as dúvidas que você anotou aqui durante o vídeo, tá bom? O tema desse vídeo é como a dependência emocional do homem destrói a estabilidade financeira da família. Esse vídeo especificamente vai falar sobre a condição do homem. Nós vamos preparar outro conteúdo para vocês mais à frente do curso, relacionado às mulheres. Mas, no primeiro momento, o importante é que nós possamos entender a dinâmica do casal através da figura do homem. E assim entender como essa disfunção gera escassez no relacionamento, tá bom? Então pegue seu papel, sua caneta, fique atento, desligue qualquer coisa aí que possa vir a te distrair, procure um lugar calmo e silencioso para que você assista com atenção essa aula, porque pode fazer grande diferença na sua vida se você entender, porque mesmo que não seja algo que você encontre com um grau alto de dependência emocional, você pode encontrar um grau mais baixo, mas que de alguma forma está interferindo nas suas relações. Não só no casamento, mas nas relações fora do casamento, devido à mentalidade que aprisiona a pessoa devido a essa dependência. Eu coloquei aqui alguns tópicos e subtópicos para facilitar a nossa dinâmica, e eu gostaria que você também, ao longo dos tópicos, colocasse nos comentários os pontos que mais te chamaram a atenção e se você identificou alguma coisa que você possa tirar proveito aí na sua relação. Se você que está assistindo é a esposa, você também pode observar, não com uma mentalidade de julgamento ou de acusação, mas uma forma de vocês sentarem, conversarem e buscarem ajuda para resolver essa questão, tá bom? Então, quando o homem é emocionalmente dependente, seja da aprovação da esposa, dos pais, do sucesso ou até da imagem que ele quer manter, ele perde sua autonomia interior. E com isso também perde a capacidade de prover com sabedoria. Então, a influência que essa falta de validação faz na vida da pessoa é a incapacidade dela progredir, dela se posicionar, dela enxergar o ambiente e as circunstâncias com um posicionamento de responsabilidade. Geralmente as pessoas que têm esse perfil de dependência emocional foram criados num ambiente onde eles não tiveram a formação do caráter, principalmente no quesito responsabilidade, porque houve ou ausência paterna, ou um casamento disfuncional, onde a mãe teve que ser forte, já veio de um contexto também de criação, aquilo que a gente chama de mulher guerreira, mulher muito forte, né? Que às vezes os filhos têm a tendência até de dizer: minha mãe foi como um pai, por causa do perfil masculinizado devido à necessidade, né? E o homem que veio de um contexto de uma criação frágil, ausência de uma figura referência paterna, de uma figura masculina, de um forjar de responsabilidade, né? Porque as fases da nossa vida, elas têm que ser
acompanhadas e que a criança tem que receber adequadamente o tratamento adequado a cada fase da vida dela. Então, quando ela é criança, ela é tratada como criança. Quando ela passa dos 12, 13 anos, muda o tratamento, muda a forma de delegar responsabilidades. Depois dos 18 anos, ela se torna maior de idade, então assume também uma responsabilidade como cidadão. E a forma como a família lida com isso, a forma como o pai e a mãe diz não quando é necessário, diz sim no momento adequado, tudo isso faz com que a criança possa se tornar um homem, vir a ser um jovem, um homem adulto, com as suas emoções equilibradas. Quando isso não acontece, né, se forma aí, em alguns casos, o transtorno narcisista ou traços de narcisista ou a dependência emocional. Mas aí o narcisismo a gente vai comentar em outros vídeos. Aqui eu quero focar num casamento onde o homem ele tem a dependência emocional. Então, essa busca por aprovação, por validação dos pais, na maioria das vezes, ou por validação em termos de sucesso, por exemplo, você pode ver que muitas das vezes, talvez você conheça, não sei se é o seu caso, a pessoa tem uma tendência de ser validada pelo que ela faz, ela quer ser validada pelo que ela faz, então ela busca fazer uma faculdade, uma pós-graduação e ela nunca se sente suficiente no quesito capacitação. Então, a forma de expressar uma validação é através de conquistas que, na verdade, ela não alcança, mas ela passa a vida correndo atrás e, na prática, ela não consegue transformar nada em algo prático. Talvez pessoas que passam a vida toda estudando ou passam a vida toda em cima de um projeto que nunca acontece, e geralmente a pessoa casa, né? Se ela vive dessa forma, a esposa vai ter que assumir o papel, porque o homem tem a função de provedor, protetor e de dar direção, mas se ele não está provendo, consequentemente não está protegendo, consequentemente não dá direção, ou seja, não exerce governo na casa. Então, eu vou falar aqui algumas características para despertar em vocês a clareza desse perfil. E caso vocês não identifiquem na vida de vocês, na relação de vocês, essas características, é uma boa oportunidade para você convidar outras pessoas que vocês entendem que precisam desse apoio para fazer a nossa mentoria ou para caminhar conosco através de um dos nossos cursos. Então, aqui já vai ser um ponto que você vai identificar e vai ser suficiente para você entender com clareza como é esse perfil. Falta de clareza e propósito. Uma característica. Característica 1. Um homem emocionalmente dependente, ele vive reagindo às circunstâncias. É o que eu chamo de a pessoa que toma decisão por emoção. Geralmente, vou dar um exemplo aqui. Nós chegamos a uma determinada idade que nós entendemos, quando nós começamos a assumir responsabilidade, independente de casamento ou não, mas, por exemplo, quando a pessoa casa, aumenta um grau de responsabilidade. Quando ela tem um filho, aumenta muito mais esse grau de responsabilidade. Mas antes do casamento e antes de ter um filho, mesmo assim, existem níveis de responsabilidade, em termos de trabalhar, de cuidar da própria vida, de ganhar o seu dinheiro, né, de traçar planos e projetos para a vida. Então, a pessoa que ela reage às circunstâncias de forma emocional, ela não consegue tomar decisão baseada no que é o certo a ser feito, mas ela toma decisões baseadas no que ela está sentindo. Por exemplo, a pessoa acorda e ela está num dia mal. Então, isso vai interferir na forma como ela vai decidir os planos para a semana. Ela tem uma relação no trabalho. Então, a forma como essa relação acontece vai interferir
nas decisões que ela toma em relação ao futuro, a ela continuar naquele caminho, ou ela procurar um outro meio de ganhar dinheiro. Então, sempre que as emoções aflorarem, seja a ansiedade, seja tristeza, angústia, depressão, o mal-estar, qualquer emoção que a pessoa venha a sentir, vai influenciar na forma como ela se posiciona. As pessoas, quando elas amadurecem de forma normal, elas aprendem que não importa o que você está sentindo, importa o que é o certo a fazer. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, independente do que eu estou sentindo. Mas as pessoas que não amadureceram emocionalmente, tudo que elas sentem influencia nas decisões, nos posicionamentos e nas relações. Dessa forma, elas ficam sempre impedidas de avançar, porque as emoções acabam sempre sabotando a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, ó, ela trabalha, mas não lidera. Gasta, mas não planeja. Quer agradar, mas não governa. Eu vou mostrar para vocês aonde está aqui o antagonismo, tá? Trabalha. Ela trabalha no automático, mas ela não lidera, porque a parte racional, estratégica, a parte estratégica precisa da racionalidade. Ela não consegue atuar. Gasta, mas não planeja, porque a maior parte dos gastos da pessoa que é dependente emocional são gastos emocionais. Ela tem compulsões, então as emoções controlam a sua visão de necessidade. Então, algo que não é necessidade naquele momento, ela interpreta como necessidade, porque é uma necessidade emocional. Por exemplo, a ansiedade gera a compulsão, por exemplo, por comprar, por comer, algo desse tipo, pode ser por beber. Quer agradar, mas não governa. Então, o gastar é emocional, o planejamento que é racional ela não tem. Quer agradar, mas não governa. Então, agradar é emocional, mas governar racional ela não tem. E onde não há liderança emocional, o dinheiro se dispersa. Então, mesmo que algumas pessoas que enfrentam esse problema consigam, de certa forma, trabalhar ou desempenhar alguma função que gere renda, ela não tem governo sobre esses valores. Então, o dinheiro se dispersa, na maioria das vezes com coisas que são tampões emocionais. Ponto número 2, fuga de responsabilidade. A dependência emocional faz com que ele busque conforto, não propósito. Então, o adulto, ele entende que o propósito envolve sacrifício, envolve desconforto, envolve em alguns momentos renúncia, envolve muitas vezes você perder alguma coisa para você chegar no lugar onde você quer. Então você abre mão de benefícios, você abre mão de conforto, você abre mão de muitas coisas para você alcançar aquilo que você traçou para a sua vida. Mas o dependente emocional, ele como ele é governado pelas emoções, ele acaba caindo na prisão do conforto, ou seja, aquilo que alivia ou conforta momentaneamente as suas angústias e as suas emoções, suas ansiedades, né? Então, em vez de enfrentar os desafios financeiros com maturidade, ele foge. Aqui são três características que, na verdade, uma faz parte de outra, então pode-se dizer que são duas, que você vai identificar com clareza também. E são mecanismos de defesa que a mente desenvolve, né? Pessoas que têm essa disfunção. Foge da responsabilidade. Então, um dos fatores que a procrastinação entra, na verdade, é uma forma de não lidar com o problema. Então, você cria circunstâncias que te tiram daquele contexto onde você precisa lidar com um determinado problema.
Por exemplo, nos relacionamentos, eu percebo que os casais às vezes têm dificuldade de se comunicar, porque quando uma parte quer conversar sobre um assunto complexo, a outra parte não consegue. Então ela se posiciona de uma forma que com subterfúgios. Não, eu não quero falar sobre isso agora. Ah, você fica pegando no meu pé. Eu não aguento mais você falar sobre isso, né? Nossa, como que você toda hora me critica? Por que você fica querendo dificultar as coisas? Esse tipo de subterfúgio é uma forma de fugir de resolver o problema. Então, o conflito deixa de ser, às vezes, externo, né? As pessoas não se comunicam, alguns casais param de discutir, porque algum lado se cala, mas o conflito se torna interno, porque não está resolvida a questão, mas por talvez não querer permanecer brigando, eles acabam que um lado para de reclamar ou de falar sobre o assunto, e o outro ignora porque ele está fugindo da responsabilidade de resolver isso. Como nós estamos falando aqui da dependência emocional do homem, então serve mais específico que eu estou falando aqui para o homem, tá? Então ele foge, terceiriza. O que é terceirizar? É você começar a jogar para o outro o problema. Ah, isso não é problema meu. Ah, inconscientemente a pessoa acaba abrindo mão de lidar com certa responsabilidade e deixando para que outro resolva, esperando que outro resolva. Acaba que é a esposa ou a mãe, geralmente, e se vitimiza, né, que delega culpa. Ah, não é culpa minha, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é porque o meu patrão que é ruim, é porque o emprego que é ruim, é porque a minha vizinhança é ruim, é porque o meu carro não é bom, é porque choveu. Ou seja, a pessoa sempre está delegando a culpa para algo ou alguém, e dessa forma ela se isenta de assumir a responsabilidade da situação ali que exige, né, que necessita aí de uma solução. Então, isso acaba gerando desequilíbrio e sobrecarga para o lar. Na verdade, baseado aqui no como a gente está colocando, na mulher. Então, a mulher tem que lidar com o problema, ela tem que lidar com as finanças. Geralmente, a mulher vai ter que trabalhar. Se ela já trabalhava, ela vai ter que ganhar mais para suprir essa disfunção financeira que acontece, porque a maioria das vezes o problema não é o quanto eles ganham, mas é o quanto eles gastam. Porque, como eu disse, se não há planejamento, se não há racionalidade, se não há uma, um balanço emocional, acaba que a maior parte do dinheiro vai para fugas e que a gente chama de escape, né? Eu ouço muito casais falarem assim, que quando eles estão muito tenso, né, quando está muito estressado, acaba que, vamos fazer uma viagem, e às vezes não pode gastar esse dinheiro, ou vamos no shopping, e acaba que as compras é uma forma de escape emocional, tá bom? 3, ciclo de instabilidade e culpa. Ele tenta compensar a insegurança emocional com consumo, que eu acabei de falar aqui do shopping, status, presentes ou decisões impulsivas, o que cria dívidas, desordem e um ambiente emocional tenso dentro da família. Então vamos aqui para o começo do ponto. Ele tenta compensar a insegurança, insegurança emocional, porque em algumas situações a raiz é o medo, em outras a raiz é o abandono, em algumas situações a raiz é a rejeição. Todas vão buscar validação em alguém. Nós encontramos nossa validação em Jesus. Jesus Cristo nos preenche de tal forma que nós nos sentimos aceitos e amados. Quando esse vazio no nosso coração, porque nosso Pai, com todas as falhas, mesmo que ele nem entenda do Evangelho, Deus criou dessa forma porque o Pai é uma figura, o Pai é uma figura de governo e de autoridade. Então, quando eu cresço debaixo de um ambiente, um exemplo, talvez meu pai ou seu pai não eram cristãos,
mas havia uma relação harmônica. Ele exercia o papel de proteção, de provisão e de direção. E você, desde criança, no ambiente, enxergava a sua mãe, aquela mulher que auxiliava o seu pai. Seu pai ia trabalhar, chegava em casa, ele vinha jantar, e vocês sentavam na mesa e conversavam. Então você inconscientemente recebeu a figura que Deus criou como uma referência de governo e autoridade, o pai. Isso já é suficiente para criar uma imagem de governo e de segurança, porque você sempre visualizou na sua casa um pai que protegia a casa, que provia a casa, e em determinado momento ele te encaminhou para a maturidade. Quando você se tornou maior, você assumiu a responsabilidade de sua vida porque você seguiu os processos normais do crescimento. Mas a maior parte, não só dos brasileiros, mas das famílias no mundo, por diversos fatores espirituais, culturais, históricos, não receberam essa herança de forma correta. Então, nós temos a oportunidade de reconstruir isso através do Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, a insegurança emocional, ela é direcionada para o consumo, o status. Por que é tão importante você entender essa condição aqui do status? Porque, geralmente, o dependente emocional, ele vai tentar ser validado pela sociedade, pelas pessoas, então ele vai sempre tentar viver acima da realidade possível para ele. É como se fosse um personagem que o cérebro desenvolve como um mecanismo de defesa dessa insegurança, dessa síndrome de inferioridade, desse complexo de inferioridade. Então, ele vai construir uma figura moldada a uma necessidade de aprovação. Então, aí é onde entra a questão do status. Geralmente, a pessoa que é dependente emocional, ela vive fora da realidade dela. Vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa no Brasil, eu vou usar o exemplo do Brasil, da nossa cultura, né? Um dos fatores que gera validação social, por exemplo, é o iPhone. Então, um iPhone hoje novo, eu não tenho muita ideia, eu não tenho o iPhone, mas eu acredito que o novo, o último, que se você for comprar hoje, o top dos top, talvez seja o quê? Uns 12 mil reais, 15 mil reais, não tenho certeza. Então, se uma pessoa hoje ela ganha 3 mil reais, 2.500 reais por mês, ela não tem essa condição. É um acessório ou é um aparelho que não faz parte dessa realidade da pessoa financeira, porque essa pessoa que ganha hoje R$ 2.500, R$ 3.000, ela vai ter que começar a assumir responsabilidades. Por exemplo, eu quero comprar um imóvel, eu vou financiar pela Caixa, ou eu vou começar a trabalhar, vou gastar dinheiro com capacitação, ou seja, ela vai fazer um planejamento para a vida dela enquanto ela é solteira, ou se ela já é casada, ele vai ganhando esse valor, provavelmente a esposa vai ter que trabalhar também para eles conseguirem aí criar os filhos, até que ele possa ganhar mais. Mas hoje você vê que a pessoa compra um iPhone como a justificativa sempre é de que é um celular melhor, de que a câmera é melhor, de que tem mais coisas. E realmente é verdade isso. Só que ele fica fora da realidade do orçamento dessa pessoa. Então, esse ponto você precisa entender aqui para você ver que a maior parte do nosso consumismo ele é muito mais relacionado ao status do que à necessidade em si. E isso são fatores claramente psicológicos. Por exemplo, uma pessoa que ganha 7 mil reais, vamos colocar um valor a mais, 7 mil reais, ela pode comprar uma BMW usada por 80 mil reais, por exemplo. E aí ela vai andar com uma BMW e quem vê ela andando na BMW vai ter pelo menos imaginar que essa pessoa tem uma condição melhor do que realmente ela tem. O ponto é, essa BMW não cabe no orçamento dessa pessoa, porque uma peça de uma BMW às vezes custa mais do que o salário todo dessa pessoa. A não ser que, e aí não é o caso do dependente emocional, porque ele não pensa assim, mas
a não ser que fosse o caso de empreendedorismo, onde você compra coisas que vão gerar recursos e elas se pagam. Por exemplo, se eu comprar um celular de 15 mil reais e o uso dele vai gerar recursos no meu trabalho que o próprio recurso que ele proporciona através dessa tecnologia que ele me oferece é suficiente para pagar o custo dele e ainda me dar lucro. Então, eu vou fazer uma dívida que se paga. Não é o que acontece na nossa cultura, até porque a nossa cultura ela é bem diferente de outras culturas. O brasileiro tem uma cultura de ostentação, justamente por esse fator emocional. Então, agora você está entendendo por que o brasileiro ostenta. E aí, em outras aulas, eu posso falar o contexto histórico. A mentalidade do brasileiro é de inferioridade. E a inferioridade, ela se disfarça numa suposta superioridade. Você pode ver, as pessoas que têm complexo de inferioridade, elas se comportam com altivez, muitas das vezes. Quando você conhece a pessoa, você vê que ela tem a baixa estima, que ela tem complexo de inferioridade, que ela se olha no espelho e ela não se aceita, mas o comportamento dela, à distância, a impressão que você tem é de que ela é super, né? É uma altivez que muitas das vezes é expressa através de coisas, de questão de status, por exemplo, um carro, um celular, uma roupa de marca, e ainda mais hoje com a rede social. Então, aqui são fatores interessantes para você pensar sobre, porque eu sou muito a favor de crescer financeiramente, eu sou a favor de empreender, eu sou a favor de ganhar dinheiro, de viver o melhor possível, mas hoje eu entendo, né, amadurecendo ao longo dos anos, que nós temos um caminho saudável para chegar até lá, inclusive um caminho até que a gente coloque a nossa fé em prol disso. A nossa fé em Jesus que nos dá ousadia, que nos dá sabedoria para fazer as coisas de forma correta, de forma estável, no sentido de não gerar mais problemas para nós do que às vezes a pessoa já tenha. Então, é isso que eu quero que você entenda, tá? E aqui, ó, presentes ou decisões impulsivas tem a ver também, né, essa questão do presente que ele mostra aqui nesses pontos, é que há uma forma de validação, é presente caro, né? E decisões impulsivas, que também eu já falei no outro ponto lá, decisões emocionais. Elas não são pensadas a longo prazo, não são decisões dentro de um planejamento, são sempre decisões emocionais. Quarto ponto, quebra da autoridade espiritual. Quando o homem não governa suas emoções, ele perde a autoridade no espírito. O lar deixa de ter uma cobertura sólida e o ambiente se torna vulnerável à escassez, brigas e medo. Então, vamos entender esses 3 pontos aqui, ó, escassez, brigas e medo. O homem que não governa suas emoções, o que acontece com ele? Juntar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, perde a autoridade espiritual. A mulher passa a ser o cabeça. A mulher passa a ter que, por falta de opção, ela passa a ter que exercer sabedoria de governo. A mulher deveria ter uma sabedoria de conselho, mas ela passa a ter uma sabedoria de governo, porque o homem era para ter a sabedoria de governo e a mulher a sabedoria de conselho, mas a mulher passa a ter sabedoria de governo, a mulher passa a tomar as decisões, o homem inseguro, cheio de medo, decisões emotivas, afundando a família em dívidas. Estou falando isso aqui para casado, mas é a mesma coisa para solteiro. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, você não casou ainda, é uma boa oportunidade de você se resolver para que você tenha um casamento. Inclusive, quando você for escolher a sua esposa, inconscientemente, você vai, se você tiver curado, você vai escolher corretamente. O que é escolher corretamente? Você vai ser uma pessoa resolvida, então você vai encontrar uma mulher que tem a característica e o perfil de alguém feminina, não aquela mulher
masculinizada, aquela mulher forte por obrigação, por falta de opção, da forma que ela foi criada. Mas você vai encontrar uma mulher que procura um homem que governe. Ela está procurando um homem que seja o protetor, que seja o provedor, e não um homem para ser o filho dela. Então, o lar deixa de ter cobertura solo e o ambiente se torna vulnerável. Então, a gente começou falando aqui esse tema, falando sobre escassez. Então, muitas vezes a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai fazer, né, vou fazer pós-graduação, vou fazer mais um curso, vou aprender uma língua, e vou fazer e vou acontecer para melhorar minha renda, mas não melhora. E se melhora um pouco, o ralo também do dinheiro aumenta. Então, esses casais começam a brigar, porque chega um determinado momento que os problemas começam a gerar um nível de estresse muito alto e, por não saber como resolver, na maioria das vezes, posso dizer que pelo menos das pessoas que eu atendi nos últimos anos, na maioria das vezes o dependente emocional não enxerga, ele não tem essa consciência, por isso também que a gente se compadece, porque a pessoa não está fazendo aquilo de forma intencional. Às vezes as pessoas falam, fulano é vagabundo, é preguiçoso, não sei o quê, não gosta de trabalhar, mas a pessoa não está entendendo o contexto ali de como funciona a mente dessa pessoa. Ela precisa de cura, ela precisa de libertação. E então, hoje, a proposta que a gente tem nesse vídeo aqui, 80% é um diagnóstico. É para você identificar, para os olhos serem abertos e dizer, nossa, eu estou com esse problema, eu preciso resolver. Porque quando a pessoa toma a decisão de resolver, nós temos como ajudar a pessoa. Mas se ela não enxerga isso aqui que a gente está falando, não tem como ajudar. Porque quando você falar as coisas com a pessoa, ela vai se sentir ofendida, ela vai se sentir criticada, ela vai se sentir injustiçada. Inclusive, como eu falei aqui, se ela é vitimista, ela vai achar que as pessoas estão perseguindo, que ninguém está considerando o lado dela, que todo mundo está sendo injusto. Então, o ideal é que a pessoa possa ter uma clareza da situação, entender que isso faz parte de um contexto ao qual ela foi criada, que os pais dela também não são culpados, porque vieram também de um contexto da criação, e eles estão reproduzindo isso. Mas é uma boa oportunidade da gente entender o seguinte: olha, eu quero quebrar esse ciclo na minha família, eu não quero passar isso para meus filhos. E aqui você está tendo uma oportunidade de não só de receber o diagnóstico, mas se você está fazendo a nossa mentoria, nós podemos te ajudar a resolver esse problema. O ponto 5 aqui é o caminho da restauração. A restauração começa quando ele se reconcilia com sua identidade em Deus, encontra segurança interior e volta a ser provedor no espírito antes de ser provedor no bolso. O que significa isso? Em primeiro lugar, a restauração começa quando ele se reconcilia com sua identidade em Deus. Já vou falar aqui de forma bem direta. Se você está assistindo e você não confessou Jesus Cristo na sua vida ainda, hoje é o dia. Então hoje é o dia de você falar assim, olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero me tornar em mais semelhança de Cristo, eu quero nascer de novo. É o primeiro passo que você tem que dar para resolver essa situação. Se você ama a sua esposa, se você ama os seus filhos, se você não tem esposa nem filho, mas você ama a si mesmo, hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus. Se você está assistindo e você não faz parte de igreja nenhuma, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu te batizo. Então, quando você decidir por entregar sua vida para Jesus, você vem aqui na minha casa, ou dependendo de onde você mora, providencie aonde você possa se batizar, numa piscina, num rio, num lago, e a gente vai providenciar uma forma de você ser batizado. A partir do seu novo nascimento, você vai começar a desenvolver o seu caráter mais semelhança a Cristo, que é através da palavra de Deus. Consequentemente, você vai ser livre do medo, você vai ser livre da insegurança, você vai ser livre de coisas que te aprisionam nesse lugar emocional.
e você vai desenvolver o caráter de Cristo, a maturidade, a ousadia do Espírito, e você vai começar a se posicionar na sua casa, independente de você já começar a ganhar dinheiro ou ganhar mais, o que for, mas o posicionamento já vai mudar o ambiente, já vai mudar o fluxo das coisas na sua casa. Então, a prosperidade ela é consequência de equilíbrio emocional e sabedoria espiritual. No PDF ou na plataforma aqui do Pacto de Origem, eu vou deixar um projeto de mudança de vida, tá bom? E aí vou colocar no grupo também do WhatsApp, e você pode seguir passo a passo esse projeto, mas também nós vamos te acompanhar nesse projeto. Então você não está só, faz parte da mentoria trazer a restauração para as pessoas. Sobre a questão da dependência emocional, da mulher, ou narcisismo da mulher ou do homem, nos próximos módulos nós vamos falar sobre isso. Por enquanto, nós vamos seguir nesse ponto aqui, que é o que a gente tem identificado como um dos grandes problemas das famílias brasileiras, tá bom? Por enquanto, é conteúdo suficiente para você entender se você precisa desse conteúdo ou não. Eu acredito que todo mundo, em algum grau, precisa de um alinhamento ou de um realinhamento. Então, eu fico aqui à disposição de ajudar vocês nessa jornada. Deus abençoe vocês. Vou colocar no grupo o texto o projeto para você começar a lidar com a sua dependência emocional, tá bom? Se você acha que tem algum amigo seu que precisa também desse conteúdo, convide ele para fazer a mentoria. Se tem alguém na sua família também, você pode estar ajudando essa pessoa, trazendo ela para um ambiente onde ela pode restaurar a vida dela e, consequentemente, o legado. Porque quando você é restaurado, você vai deixar de repetir o ciclo e os seus filhos vão receber já uma novidade de vida vindo de você. Certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima.